Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Beleza com Propósito. Eu sou a doutora Luana Barreira e hoje tenho aqui como convidada uma pessoa super especial, Mariana Siqueira, mãe do Miguel, de 8 meses, referência como mulher, mãe, esposa, e é um prazer ter você aqui, Mari. Olá, doutora Luana, eu que agradeço, eu fiquei super honrada pelo convite, sou super feliz por fazer parte desse primeiro episódio do seu podcast. Mari, que é minha paciente antes mesmo de pensar em ser mãe, vivi com ela o processo do antes, do durante e agora na sua fase mais linda e radiante, pós-Miguel. E eu quero começar o podcast, Mari, te perguntando o que define a maternidade em uma só palavra para você e por quê? Bom, essa pergunta é super difícil. A maternidade são tantas coisas, mas se for para escolher uma palavra, seria abrigo. E eu falo abrigo porque eu consigo olhar nas duas perspectivas, eu sendo mãe e eu sendo filha, né? Então, quando eu olho para o Miguel e eu chego em casa, passo o dia todo fora de casa, eu chego em casa e ele abre aquele sorriso e eu vejo que eu sou o abrigo dele, né? Que ele é um conforto me ver. Ou quando ele tá doentinho e aí só eu consigo acalmar no meu colo, eu vejo que realmente isso é o refúgio dele. E quando eu tenho 34 anos hoje, eu olho pra minha mãe, né, já madura, casada, com filho, eu ainda vejo ela como meu abrigo, né, como o meu refúgio, que ela é a pessoa que eu conto a primeira notícia boa quando recebo, ou a primeira notícia ruim, era a pessoa com quem realmente eu me sinto confortável, aconchegante. Acho que essa é a palavra, abrigo. Nossa, que lindo, Mari. E é engraçado, assim, e bonito de se ver que cada mãe traz uma palavra diferente, mas que cada palavra tem um sentido tão forte e bonito pós-maternidade. Muito linda essa palavra. Claro que ainda é um pouco recente, pois o Miguel ainda tem somente 8 meses. Mas me conta uma coisa, você tem vontade de ter mais filhos? Super vontade. Na minha casa nós somos em 3 mulheres, então a casa sempre foi cheia, sempre é cheia. É o que eu quero pra minha também, né? Acho que 2 é um número bom, então talvez mais um. Foi até engraçado quando o Miguel tava com 3 meses, já numa fase, um dia muito gostoso, e a gente falou assim, né? Eu e meu marido conversando, falou assim, se a gente já emendar um segundo agora, né? Socorro. Eu falei, será? Mas talvez a gente comece, e a gente já começou a ver se realmente dava certo, o tempo que ia ter de diferença de um pro outro. Quando chegou a noite, foi a noite mais caótica da vida. E aí eu falei, realmente, vamos esperar mais um pouco, né? A gente tem um pouco mais de segurança, previsibilidade, né? Que os bebês é uma caixinha de surpresa, né? Cada dia é uma coisa. Sim, é uma loucura, mas a vontade de ter realmente mais um pra casa tá bem cheia, ocupar bastante espaço e bastante bagunça. Mari é uma mulher, mãe, que inspira muitas outras mulheres, com certeza. Eu sempre a vejo, né, cercada de outras mulheres, com certeza por tudo que você tem a oferecer de princípios, valores, com a sua autoimagem, todo o cuidado que você tem. E após a maternidade, é muito comum que a gente se veja diferente. Como isso impactou? Como a maternidade impactou na sua visão consigo mesma em relação ao seu corpo, em relação à sua beleza? Bom, acho que eu vou começar falando já desde a parte da gestação, né? Que a maternidade já começou pra mim nesse ponto. E eu sei que eu fui muito privilegiada, porque a grande maioria das mulheres tem enjoos, né? Insônia, fica indisposta. E eu não senti nada disso. Tinha vezes que realmente eu esquecia que eu estava grávida, porque eu pude manter minha rotina, normalmente de exercício físico. Eu me senti muito bonita na gestação. Eu me senti, acho que, muito amada. Então, acho que isso tudo fez eu continuar com todo o meu processo de me sentir bonita, mulher, desejada, né? Quando o Miguel chegou, os 3 primeiros meses, foi bem difícil, assim. Claro, né? Tem toda uma rotina que, aliás, não tem uma rotina, exatamente. Vira de ponta cabeça o que você tinha de rotina. Mas, então, aquela questão de fazer um skincare, de poder ir na sua dermatologista, isso acabou pra mim. Mas, com relação ao peso, eu voltei extremamente rápido, foi questão, acho que de 30 dias eu já estava no meu peso de quando eu fiquei grávida, mas, em compensação, eu me senti extremamente flácida e o rosto, por ser fino, bem derretido, assim.
E aí eu lembro que, eu não sei se tinha 2 ou 3 meses, eu já mandei mensagem pra doutora Luana, falando assim, doutora Luana, quando que eu posso voltar? Eu tava amamentando, eu tinha muito receio de fazer qualquer procedimento e isso passar pro Miguel. E eu lembro da sua frase que você falou assim, olha, cada mãe tem o seu tempo, né? É claro que tem procedimentos que são mais invasivos que a gente não vai poder fazer agora, né? Vai precisar de 6 meses, dependendo do que a gente estiver falando, 9 meses. Assim, alguns procedimentos que a gente já pode intervir se você se sentir preparada. E aí eu falei, gente, eu tô mais do que preparada, pelo amor de Deus. É engraçado até assim que quando você veio, né? Você viu, acho que o Miguel tinha 4 meses, né? Eu até fiz essa observação pra você, que você teve esse olhar para si um pouco mais, assim, até cedo em relação à maioria das mães, porque tem mulheres que esse tempo demora para chegar. E para você veio de uma forma mais simples, de uma forma mais leve. E eu acho que é exatamente isso mesmo que a gente está falando, que quando a maternidade é leve, né, quando é tudo muito esperado e muito quisto, parece que tudo se torna mais leve, né? Com certeza absoluta, assim, toda a rede de apoio que a gente tem, né, a preparação da chegada do Miguel, acho que tudo isso favoreceu para com que fosse realmente leve. E eu não me senti culpada por olhar para mim, por ter um tempo para mim. Então, acho que isso foi fundamental. Culpa é um assunto importante, né, que a gente não pode deixar de falar, porque muitas mulheres se sentem culpadas ao se cuidar, ao se olhar para si própria, né? E eu acho que é exatamente isso que você fala. Quando a gente está bem, né? Quando a gente se sente bem, bonita, e eu não falo só de aparência, eu falo espiritualmente, emocionalmente, em todos os pilares da nossa vida, a gente consegue até cuidar, entregar melhor, né? Para os nossos filhos, para o nosso marido, para as nossas amigas, né? Tudo flui melhor. Sim, sem sombra de dúvidas. Quando a gente está se sentindo bem, como você falou, mentalmente, psicologicamente, fisicamente, eu acho que eu sinto que o Miguel, ele é uma esponjinha, então no dia que eu tô bem, ele tá super bem, e se um dia eu tô pra baixo, eu vejo que ele também fica pra baixo, então assim, pra mim é mais um indicador de que eu preciso estar bem, para que meu filho esteja sempre bem. Muito legal isso, e assim, é uma reflexão para se fazer, porque os nossos filhos são reflexo, né? Ele é o nosso reflexo dos pais. E igual você realmente, né, disse, eles são esponjas, então eles absorvem tudo. Eles absorvem a nossa tristeza, a nossa felicidade, a nossa satisfação, e é exatamente isso. E a maternidade vem com muitos desafios e com dias difíceis. Isso acontece, mesmo sem ela, os dias difíceis e os desafios permanecem. Mas o que você considera que seja a sua fonte de força para lidar com esses dias difíceis? A minha fonte de forças é a minha mãe. Porque a minha mãe, como eu falei anteriormente, né, teve 3 filhas. Na época dela, era muito diferente da nossa. Então, os maridos, eles eram muito mais provedores, né, responsáveis ali pela questão financeira. E todo o cuidado com os filhos, a criação, ficava muito mais nas costas das mães, das mulheres, né? Então, quando eu vejo que minha mãe conseguiu criar 3 mulheres, né, independentes, hoje nós somos fortes, mulheres de garra, eu falo, se minha mãe conseguiu com um apoio tão inferior da que eu tenho hoje, eu tenho que ser muito forte mesmo, muito mais forte do que a minha mãe. Então, essa é a minha fonte de força. Muito legal essa reflexão. E assim, apesar de tudo isso, de você se considerar forte, eu te vejo muito feminina, delicada, e eu acho isso, assim, muito interessante de ver como ela conseguiu criar, né, educar uma mulher forte, porém cheia de virtudes, feminina, né, delicada, que a mulher, o papel nosso, né, essa feminilidade, a beleza em si, né, é o nosso papel, é o que a gente nasceu para ser. E eu fico realmente, assim, admiradora sua, né, por ver que você tem toda essa força, essa leveza, e a sua feminilidade tá, assim, a flor da pele, após maternidade, principalmente. Sim, mas também não vou mentir, tá, gente? Tem dias que a gente acorda descabelada, sendo uma louca, querendo explodir o mundo. Mas é isso, eu acho que é o equilíbrio, né? Sim, mas quando eu falo de feminilidade, não é nem só, assim, beleza em si, sabe? A forma como, é a doçura mesmo. É a voz suave,
sabe? O falar mais baixo, sabe, Mari? Isso tudo é importante e influencia também na criação de filhos. Principalmente no nosso caso, mas para quem tem filhas meninas, né? Que a gente precisa ser exemplo ali, né? Espelho para as nossas meninas. E só complementando essa questão do ambiente, né, você falou da solidez da voz, eu acho isso tão importante, porque eu vejo, o que eu mais escuto aqui é assim, nossa, como sua filha é sorridente, né? Eu acho que é por conta do ambiente que a gente tá, né? Então é um ambiente tranquilo, é um ambiente, meu marido é super bem-humorado, então acho que isso tudo passa realmente pra criança, né? E a personalidade dele agora que tá se formando. Então, está sendo formada num ambiente leve, colheriente, acolhedor, tranquilo, que ele pode ser quem ele quiser, pode falar o que ele pensa. Sim, isso é importante, traz segurança, né? E qual foi a última coisa que você fez por você, somente por você, que te fez muito bem? Olha, eu acho que, eu não vou falar no passado, eu acho que é uma coisa que eu faço, tento, às vezes dar uma escapulida, que é fazer exercício. Para mim, eu ter lá 1 hora do meu dia dedicada para fazer exercício para mim, seja uma musculação, seja um aeróbico, é fundamental, assim, é o tempo que é realmente meu, assim, é só meu. E outra coisa também, na verdade, são 2 coisas que eu gosto. Como você disse, eu sou feminina, então eu gosto de ir num salão, fazer a unha, fazer cabelo. Esse tempo, para mim, é sagrado. Precioso. É precioso, e às vezes as colegas do salão, eu disse, não, mas cadê o Miguel? Você não trouxe o Miguel? Eu falei assim, eu não trouxe, porque esse é o meu tempo. É só meu. Então, acho que isso pra mim é o que... É um resgate. É o resgate. Como se fosse um combustível para você seguir, Exato. né? Feliz e cada vez melhor para entregar pro seu Miguelzinho. Exato. A Mari veio aqui algumas vezes na clínica e ela usava roupa de academia, que eu falei, né? Nossa, Mari, você é uma inspiração. Porque com o bebê muito pequeno, às vezes a gente acaba deixando de ir. E a academia, na verdade, é saúde. Eu até vejo algumas mães falando, eu morreria pelos meus filhos. Só que a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmas é, eu viveria por eles? Eu seria melhor? Né? A pergunta que eu tento me fazer, eu seria melhor, comeria melhor? Porque tudo isso faz a gente ter mais saúde para cuidar deles. Com certeza. Né? A doutora Luana foi super sutil agora, porque eu sempre venho de roupa de academia. Quando ela fez o convite, até falei, olha, pode ficar tranquila que eu não vou de roupa de academia, até. Porque eu acho que é justamente isso. Quando você coloca roupa de academia, algumas vezes eu vim com a roupa e eu não consegui na academia, mas quando você coloca, você sente, eu já tô pronta, então é só passar lá e fazer a minha parte. Realmente é uma boa iniciativa, né? Pra gente conseguir concluir o que tem que ser feito. Mari, e pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para mães, especialmente aquelas que se perderam um pouco após maternidade, né? Porque é um turbilhão de coisas. Então, qual mensagem você deixaria para essas mães, especialmente as que se perderam um pouco? Eu acho que assim, a maternidade, quando a doutora Luana fez a pergunta para mim, vem uma série de palavras, né, na nossa cabeça, e eu escolhi abrigo, mas tem uma outra palavra que é muito forte para mim, que é a questão da doação, né, a gente se doa muito. A começar na gestação, que a gente doa o nosso espaço ali dentro de nós, para aquele ser que tá chegando, a gente se priva do sono para poder alimentar, a gente faz tanta doação para ele, né, só que eu acho que é tão importante a gente ter um tempo para nós, porque como, de novo, né, como a gente falou aqui anteriormente, quando a gente está bem, os nossos filhos vão estar bem. E a mulher, eu enxergo como a gente sendo a base ali da casa. Quando a gente está bem-humorada, se sentindo bonita, a gente está bem, né, a casa fica em harmonia. Então, eu acho que nessa doação que a gente tem tanto pelos nossos filhos, a gente precisa doar um tempo para nós mesmos, para a gente se cuidar, para a gente se sentir realmente bem e poder passar e ser o reflexo disso para eles. Eu tenho certeza que se você está se sentindo para baixo, né, não tá, quando coloca uma roupa não serve, ou que tá com o rosto derretido como eu estava quando logo que tive o Miguel, eu acho que vir aqui vai ser tão mais importante do que realmente às vezes ter o seu up fisicamente. Isso vai trazer muito mais a parte emocional para você e para sua família do que qualquer outra coisa. Acho que esse, para mim, que é a virada ali, foi a chave para mim vir aqui tão cedo. Sem culpa também, né, Mari? Porque a mulher, eu falo que nasce um filho, nasce uma culpa.
E, assim, é igual você realmente disse, nós somos abrigo, nós entregamos tanto, e por que não? A gente não pode merecer algo tão pequeno que vai fazer um bem para a nossa própria família. E quando eu falo de fazer bem, cada um sabe o que faz bem para si. Às vezes o fazer bem é ler um livro, às vezes é ir na academia, conseguir fazer alguma dieta, enfim, né? Eu falo que a mulher, depois da maternidade, é lindo ver uma mulher se tornar mãe, mas é lindo ver uma mãe voltar a se tornar mulher. E para algumas mulheres isso é um desafio muito grande após a maternidade, mas a gente não pode fugir de quem a gente nasceu para ser. Mulher, mãe, esposa, né? Então é isso, eu quero agradecer a sua presença, agradecer por você ter aceitado o meu convite. Muito obrigado, você realmente é uma inspiração, até te vi na igreja, gente, com um bebê é a coisa mais linda de um negocinho assim no pescoço, quando assim, nossa, linda, aí minha filha até viu ele, mamãe, neném. Coisa mais linda, assim, sua família, linda, que Deus continue abençoando e fazendo vocês serem cada vez mais prósperos e felizes. Foi uma delícia esse podcast, fiquei super honrada por ser a sua primeira convidada aqui, eu tenho certeza que vai bombar, porque é um tema maravilhoso, não tem como você disse, eu tenho realmente várias amigas mulheres, mães, esposas nessa mesma cadeira que a gente está sentando, e eu tenho certeza que todas se sentiriam muito felizes de estar aqui falando sobre a sua experiência. Porque falar de maternidade é isso, né? É assunto que não acaba, o assunto rende. É muito gostoso também trocar experiências, trocar opiniões. E é isso, muito obrigada pela sua presença e até o próximo episódio de Beleza com Propósito.